Olá, hoje iremos falar sobre performance de bancos de dados Access e como escolher os métodos mais eficientes para inserir, atualizar, excluir e contar registros de uma tabela, tanto para formulários quanto para listbox, o que pode ser também extensível a relatórios e combo box. É muito importante estudarmos esses métodos a fim de escolhermos aquele que nos proporciona uma performance o mais ágil possível de nossos bancos de dados, principalmente para eliminar de vez essa má fama que às vezes o Access ainda tem de não ser uma ferramenta eficaz de banco de dados. Se você é um usuário mais antigo de computadores, que teve um contato com o Access desde os primórdios, quando saiu as primeiras versões, deve ter ouvido essa anedota de que trabalhar com bancos Access era coisa para criança, que não tinha uma performance eficiente e outras coisas do gênero. Isso acontece porque o Access foi criado pela Microsoft tendo por intuito satisfazer tanto o usuário mais básico quanto o mais experiente. Por isso, a estrutura do aplicativo foi elaborada de forma a ser o mais fácil possível de se lidar com ela. Claro que isso para bancos de dados bem simples, como uma simples agenda de contatos. Só que isso não foi explicado, que o fato era fazer essas agendas simples. Não foi explicado que o Access, além dessas agendas simples, também permite elaborar bancos sofisticados. Então, o usuário que não tinha uma experiência mais íntima com o aplicativo, desenvolvia aqueles aplicativos simplesinhos e que não atendia a grandes empresas, por exemplo. Por isso, às vezes, não conseguia fazer com que ele tivesse uma performance boa, porque o usuário não sabia o que era Record 7, VBA, SQL, não sabia quais métodos poderia ser mais eficiente para que a consulta fosse mais rápida, por exemplo. Nós iremos estudar os métodos de Record 7 e SQL, e ver qual que é mais ágil para cada uma dessas ações de inserir, atualizar e excluir dados, assim como fazer contagem de dados. Além disso, estudaremos algumas formas de inserção de linhas em listbox. Vamos nessa. Bom, o primeiro teste que nós faremos já será o de contagem de registros. Ao abrir o formulário será feita a contagem antes e o resultado apresentado aqui, onde nós vemos que o método mais eficiente é o Record 7, que se mostrou ser 1493 vezes mais rápido do que a contagem na origem do controle. Nós temos um total de 18 milhões de registros. Após esse teste, nós vamos ver agora a exclusão de dados. Vamos excluir todos esses 18 milhões de registros. Nós veremos aqui que o processo de exclusão por Record 7 é demasiadamente mais lento do que por SQL. Enquanto o SQL é quase que instantâneo, o Record 7 vai levar em média meia hora. O vídeo será cortado para que não demore tanto, para que não fique um vídeo tão longo. Vamos clicar aqui, estamos excluindo primeiro via Record 7. Após a exclusão por Record 7, será feita a exclusão por SQL. Aqui nós já temos uma prova de que a maior barreira, seja qual for a plataforma de programação, a maior barreira está no programador e não no aplicativo utilizado. Vamos supor que o programador ele teve contato com o Record 7, mas não pesquisou se há outros meios mais eficientes. Aí ele vai mandar excluir uma grande quantidade de registros por Record 7. Vai demorar vários minutos e a culpa vai cair em quem? No Access.
Só que o Access não é culpado, ele oferece outras opções. Cabe ao programador pesquisar qual a melhor solução. Isso vale para o Access, vale para o Visual Basic, Delphi, Python, Ruby e assim por diante, seja qual for a ferramenta de trabalho. Bom, e depois de 31 minutos, finalmente o processo foi concluído. Aqui nós podemos ver que o tempo gasto pelo SQL foi de muito menos de 1 segundo, enquanto que o Record Set gastou mais de 31 minutos. Por aqui vemos que o que torna o Access lento é a forma de se trabalhar com ele, ou seja, a culpa está no programador e não no sistema, e não no Access em si. Atualizando a contagem, vemos que tem 0 registros nas tabelas que foram usadas no processo. Agora iremos ver qual o processo mais rápido para inclusão de dados e atualização. Nós vamos fazer a inclusão primeiro via Record Set, depois via SQL, inserir aqui a quantidade de 10.000 registros, que é para termos uma noção um pouco maior sobre o tempo de cada um dos métodos. Foi inserido primeiro via Record Set. Aqui nós percebemos que, ao contrário do SQL, para inserir dados, o Record Set é bem mais rápido, enquanto foi gasto pouco mais de 2 segundos, no via SQL foram quase 20 segundos. Agora, para atualizar dados, vamos atualizar essa mesma quantidade de dados, os 10.000 registros que inserimos, nós vemos que o SQL, mais uma vez, foi bem mais rápido do que o Record Set. Vamos atualizar a contagem. Aqui temos 20.000 registros, 10.000 registros, que no caso é 10.000 registros para cada uma das tabelas. Nós temos duas tabelas, uma para Record Set, outra para SQL. Bom, pessoal, aqui nós temos uma prova clara de que é preciso estudar qual o melhor método para cada uma das ações que vamos fazer no caso de inserção, atualização, exclusão, contagem de registros e etc. Excluindo novamente os dados. O SQL foi 1.221 vezes mais rápido. Quanto mais registros tiver na tabela, maior vai ser a diferença, porque enquanto o SQL praticamente exclui automaticamente, o Record Set, o tempo dele vai ser proporcional à quantidade de registros. Bom, vamos ver agora na consulta de registros. No caso da consulta de registros, utilizaremos uma outra tabela, que é uma tabela de endereços, onde contém mais de 700.000 registros referentes a CEPs de todo o Brasil. Eu vou abrir aqui a tabela, nós vamos fazer a consulta primeiro pelo primeiro registro, 699.14340. Aqui nós vemos que os métodos mais eficientes foi o delookup concatenado e o Record Set com SQL, que se mostraram ser 4 vezes mais rápido do que o delookup campo a campo. Bom, aqui quanto mais para baixo tiver o registro, mais lenta vai ser a consulta. Vamos pegar agora o último registro da tabela para termos uma noção disso que estou falando. Pegar 77.060.792. Observe como o tempo agora é bem maior. Observem como o Record Set com SQL se mostrou ser 15 vezes mais rápido do que o método menos eficiente, que foi o delookup campo a campo, que gastou 11 segundos para realizar essa pesquisa. O Record Set simples gastou 2 segundos. E o delookup concatenado e o SQL foram os mais rápidos.
Vamos limpar a pesquisa e fazer uma nova pesquisa. Isso em uma tabela com mais de 650 mil registros. Record set com SQL. Dessa vez foi o mais rápido. O que nós podemos notar aqui é que o record set campo a campo sempre vai ser muito mais lento do que os outros métodos. O record set com SQL e o record set concatenado às vezes podem ser uma vez um será mais rápido, outra vez o outro será mais rápido, mas sempre tendo praticamente o mesmo tempo para retornar a pesquisa. Muito bem, agora nós vamos analisar o preenchimento via record set e preenchimento via SQL para list boxes. Nós vamos iniciar aqui a pesquisa. Essa primeira list box ela vai ser carregada adicionando linhas filtradas no record set, e a segunda list box vai ter a sua fonte de dados definida como fonte da tabela. A primeira vai ter como fonte uma lista de valores e a segunda a tabela, sendo que a primeira é via record set, a segunda é via SQL. Aqui nós veremos qual que é o melhor método de preenchimento de list boxes. Estamos inserindo primeiro via record set. Observe que o processo está bastante lento, ao contrário do via SQL, que é praticamente instantâneo. E uma outra vantagem de preencher via SQL, ou seja, preencher tendo como fonte da linha a tabela, é que a quantidade de linhas que podem ser inseridas, que no caso da segunda hipótese vai ser de mais de 65 mil registros, enquanto a primeira terá 16 mil linhas aproximadamente. Essa quantidade de linhas preenchida por lista de valores, ela depende da quantidade de caracteres. Após esse teste, nós faremos um outro teste para onde vai ficar mais evidenciado essa diferença de quantidade de caracteres. Muito bem, finalmente o processo foi concluído. Observem que utilizando a fonte de dados como lista de valores via record set, foi gasto mais de 470 segundos para preencher a list box, enquanto que o preenchimento tendo como fonte, tendo como origem a tabela, foi praticamente instantâneo. A quantidade de linhas foi de 635 para o primeiro caso, 65.535 para o segundo caso. Ou seja, sempre que você puder ter uma tabela ou consulta como fonte para a sua list box ou combo box, utilize esse processo. Ele é praticamente instantâneo para carregar e a quantidade de linhas retornadas é muito maior. Agora faremos outro teste, ainda com list box, que é para termos uma maior noção de como a quantidade de campos ou de caracteres influencia. Aqui nós utilizaremos uma tabela pré-definida. Essa tabela contém um campo com apenas um caractere e outro campo com 10 caracteres. Para cada uma da list box será utilizado um desses campos, e para cada uma delas será utilizado a tabela como fonte de origem ou a lista de valores como fonte de origem. Observe que o processo foi instantâneo para preencher tendo a tabela como origem dos dados e não influenciou no número de linhas. Ambas tiveram 65.535 linhas. Agora nós vamos ver, no caso de utilizar a lista de valores, como que as list boxes vão se comportar para um caractere e para 10 caracteres. Pronto, foi preenchido com um caractere, agora está preenchendo a list box de 10 caracteres. Após o preenchimento, nós veremos a quantidade de linhas que cada uma conseguiu obter.
Aqui nós temos a noção exata de como os processos influenciam na performance e na velocidade. Enquanto a lista de valor com um caractere retornou 16.375 linhas, com 10 caracteres foram apenas 2.977. Aqui eu volto a afirmar, sempre que você puder ter uma tabela ou consulta como fonte de dados, utilize-a. Agora nós faremos um outro teste, que é teste sobre aqueles penduricalhos que nós costumamos colocar às vezes sem necessidade, como por exemplo, no primeiro caso será exibida aqui nesse retângulo a atualização, o processo, o status da atualização. A cada linha inserida será mostrada aqui a linha que está sendo inserida. No segundo caso, apenas será colocado no início para aguardar, enquanto no terceiro caso nada será colocado. Nós vamos fazer esse processo um a um, aqui para atualização contínua. Veja que está atualizando aqui a linha que está sendo inserida na tabela. Para esse caso, foram gastos quase 12 segundos. Agora, atualização simples. Apenas coloca aqui, aguarde. Veja que o processo foi muito mais rápido. Vamos ver agora para não exibir nenhuma atualização. O processo foi um pouco mais rápido. Esses dois processos aqui, atualização simples e sem atualização, eles praticamente não têm diferença. Às vezes até a atualização pode ser mais rápido que o outro. Ou seja, se você quiser mostrar o status, coloca apenas no início, para aguardar ou algo assim, a não ser que seja necessário que se tenha uma atualização exata do que está sendo feito. Mas tenha em mente que esse processo é bem mais demorado. Bom, é isso que eu queria passar para vocês. O Access é uma excelente ferramenta de programação e de banco de dados. Cabe ao programador pesquisar qual a melhor forma de se obter a melhor performance do seu aplicativo. Eu volto a afirmar que não existe aplicativo 100% confiável ou 100% estável. O que existe é programador 100% apto a desenvolver. Cabe ao programador procurar a melhor forma de se trabalhar com cada método, com cada processo que ele precisa realizar. No caso do Access, na minha opinião, a maior barreira que ele oferece é no caso, o tamanho do arquivo, que é de apenas 2 GB. No entanto, esse tamanho é suficiente para milhões de registros. Como você pode observar no início, nós tínhamos quase 19 milhões de registros. Esse processo, essa limitação também pode ser facilmente ultrapassada. Basta o programador ter a inteligência para fazer isso. Caso você queira ver como foi feito todo esse processo, aqui na descrição do vídeo terá links para você baixar esse exemplo. Baixe e estude os códigos e você vai obter os conhecimentos necessários para saber como utilizar o Record 7 e o SQL para cada um dos processos. É isso, um abraço e até uma próxima.